no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Milhares de brasileiros recebem o BPC, benefício de prestação continuada, com o valor de um salário mínimo e garantido a quem tem deficiência ou tem mais de 65 anos de idade. Muitos benefícios têm sido concedidos por meio judicial. É preciso que as pessoas fiquem atentas aos critérios exigidos para a concessão do benefício. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe hoje a advogada Cleuba Lemos, vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa com TA, transtorno do espectro autista da OAB Ceará. Nessa conversa, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Doutora Cleuba Lemos, seja bem-vinda ao jornal Alerta Geral. Quais são os critérios para as famílias com pessoas com autismo conseguirem um BPC, seja pelo INSS ou via judicial? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, o requisito é ter a deficiência, também o idoso, né? Mas vamos falar do autismo, ter a deficiência, tá? E ter uma renda per capita por família de 1/4 do salário. Essa renda per capita é mais ou menos hoje em torno de R$350. E o que é a família para lei? A família para lei hoje é a pessoa que solicita, né, o deficiente, mãe, pai, irmãos ou enteados, certo? E pais e irmãs solteiras, se tiverem no mesmo grupo familiar, se morarem na mesma casa, participa do mesmo grupo familiar. Essa renda tem que ser somada, dividida e dar 1/4 do salário. Nós temos recebido muitas perguntas nessa área no meu bate-papo com o professor Paulo Bacelar, aos sábados aqui no especial Caminhos da Aposentadoria, quando a gente aborda diferentes temas da área da Previdência Social. Nesse caso específico do autismo, tem um nível da doença para se conceder esse benefício? O INSS faz alguma exigência do ponto de vista da apresentação de exames médicos, exames clínicos que comprovem a doença? Sim, o autismo ele pode ser suporte 1, suporte 2, suporte 3, certo? O que faz a pessoa ser considerada autista num laudo de autista? Tá? É quando essa deficiência ela atrapalha a sua vida, ela é persistente, permanente, e que ela atrapalha a sua vida social. Você não consegue gerir, você não consegue ter uma renda, você não consegue trabalhar. Isso é uma deficiência para a lei. Tá? E o INSS, sim, precisa de um laudo, de um médico, ou de um neuropediatra, ou de um neurologista, ou de um psiquiatra. Tá? Tanto faz ser da rede pública ou da particular, não tem mais essa diferença, desde que ele seja especializado na área que possa dar um laudo, comprovando que essa pessoa tem um autismo, que essa doença é permanente, tá? Nós estamos conversando no jornal Alerta Geral, a partir da nossa FM 104.3, com transmissão para 22 emissoras de rádio do interior do Ceará e também pelas nossas redes sociais, com a advogada Cleuba Lemos e também na nossa conversa, o jornalista Beto Almeida Paisano. Cadê o paletó, Beto Almeida? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, doutora Cleuba. O paletó ficou aí para os nossos outros eventos aqui. Então, doutora Cleuba, e uma pergunta que eu faço para a senhora, que eu acho que está na cabeça de muita gente também. O que é que faz, por exemplo, que um benefício como esse, que muitos pais hoje estão em busca, por exemplo, o BPC, para quem tem a criança ou um filho identificado com o espectro autista, mas até que ponto isso é uma renda, aliás, é um benefício que tem longo prazo ou um benefício que tem curto prazo? Qual é a garantia que se tem hoje, por exemplo, para se conseguir esse benefício, que ele venha naquela condição de longo prazo, que não seja algo que você recebe aqui, concede, de repente a justiça suspende? Existe essa preocupação muito dos pais nesse sentido? Beto, só acrescentar um detalhe aqui para a doutora Cleuba olhar nessa direção. Cleuba, Beto Almeida, você já está gerando bullying comigo, então só para a doutora Cleuba olhar para essa câmera aqui, para a gente ter uma interação maior com os nossos telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Pois não, a resposta para o jornalista Beto Almeida. Pronto, Beto, é o seguinte, o impedimento de longo prazo, todo mundo que tem impedimento de longo prazo, qualquer deficiência permanente de longo prazo, ela tem direito baseado na renda também, certo? Esse impedimento de longo prazo, o autismo, por exemplo, é uma deficiência que ela é permanente,
tá? Não se tem a cura para o autismo, então ela permanece com o tempo. Agora, se de acordo com o tempo, a pessoa conseguir se desenvolver, conseguir trabalhar e conseguir gerar renda, essa pessoa vai passar de 1/4 do salário, ela vai perder o benefício. Certo? Esse benefício pode ser suspenso pelo INSS, pode ser suspenso pela Justiça se houver algum processo judicial, mas desde que a renda da família ultrapasse 1/4 do salário. Um deficiente pode trabalhar como menor aprendiz? Isso aí não conta como renda. Ele pode trabalhar como menor aprendiz e isso não vai contar como renda. Ele pode ter o direito ao BPC, também que é conhecido como LOAS. Muita gente utiliza o LOAS. LOAS é por causa da lei orgânica, né? Então, assim, pode sim. E essa permanência no laudo já vem dizendo, permanente. Certo? Ele vem dizendo que é uma deficiência permanente. Isso vale não só para autismo, não. Qualquer tipo de deficiência. Uma deficiência física que atrapalhe você a trabalhar, a você ter uma renda e que não tem outra pessoa na família, dentro de casa, que possa manter, você tem o direito, certo? Desde que seja permanente. Ou seja, que não tenha formas de voltar e que você consiga sobreviver. Tá? Quando a senhora fala, por exemplo, na composição da renda familiar, né? Aí eu estava conversando com o doutor Paulo Bacelar aqui no off, como se diz, fora aqui da entrevista, aí tem sempre aquelas dúvidas que pintam. O que conta nessa hora? Por exemplo, o aposentado, aquele que já tem aposentadoria, quem tem uma aposentadoria em casa, essa aposentadoria conta? O aposentado rural, por exemplo, ele conta para contabilizar no geral essa renda familiar, porque aí, dependendo de como for isso, a pessoa tem direito ou não a esse benefício social, entendeu? Pronto. O benefício social, o que não conta como renda, outros benefícios de assistencialismo que são temporários, como na pandemia nós tivemos muitos temporários, né? O Bolsa Família não conta também como renda, certo? O que conta como renda? Uma pensão alimentícia, por exemplo, que ultrapasse esse valor, conta como renda, certo? Um outro benefício que seja do regime próprio, que ultrapasse a esse valor, também conta. O que vocês estavam conversando, você falou aí sobre o rural, é porque agora não conta uma pensão de um idoso que tem em casa, tem uma pensão, certo? Agora, o rural foi excluído, né? O rural, porque ele se aposenta mais cedo, mas aí ele conta como renda. Se tiver um deficiente em casa e uma pessoa aposentada rural, ele vai contar como renda, certo? Não vai contar. Infelizmente, né? Infelizmente. Um outro BPC não conta. Você pode ter 2 crianças, né? Com autismo, com alguma outra deficiência, a mãe pode ir buscar para as 2, não tem problema. Um benefício não conta como renda para adquirir um outro benefício. Nós certo? Estamos conversando no Jornal Alerta Geral com a doutora Cleuba Lemos, pós-graduada em Direito Previdenciário e Trabalhista e vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa com TEA da OAB Ceará. Eu também tenho aqui a presença, honrosamente, de receber o professor Paulo Bacelar, que semanalmente está conosco no bate-papo sobre Previdência Social, aos sábados no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Nesses pontos abordados pela doutora Cleuba, ou doutor Paulo Bacelar, o que seria impedimento para a criança com autismo? Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia a todos. Como a doutora Cleuba falou há pouco, né, o impedimento para uma pessoa adulta seria impedimento para trabalhar, para exercer as suas atividades normais, né? Já a criança, que é um número maior de benefícios que tem para a criança, né? E, geralmente o autista ele consegue trabalhar no futuro, então esse benefício, se ela estiver recebendo, pode ser suspenso, pode ser cessado, como a doutora Cleuba falou. Mas a criança não tem essa questão do trabalho, né? Então ela vai ter impedimento na escola de aprendizado, vai ter impedimento de estar com as outras crianças, de uma relação afetiva, que ela tem uma dificuldade para isso. Então seria mais ou menos essa questão do impedimento para essa criança, se ela for comprovada isso, estando já com um laudo médico, atestando o autismo e nessas dificuldades inserida nesse laudo, aí o INSS irá analisar a questão da renda familiar também, mas o que importa maior nesse ponto é esse impedimento. Se ela tiver com autismo, esse laudo precisa demonstrar quais são as dificuldades que ela tem para exatamente provar essa questão do impedimento a longo prazo. A doutora Cleuba pode complementar essa informação.
Pois não, Beto Almeida, então a doutora Cleuba... A minha dúvida agora que o Paulo me colocou aqui, numa expectativa, tá? Porque ele disse assim, a renda já não conta tanto. Então, por exemplo, o que conta na realidade é você ter o laudo que confirma a condição do transtorno do espectro autista. Ou seja, São as duas coisas. Mas... Conta sim. Agora, é importante que ela primeiro prove a questão do impedimento. Depois aí se analisa a questão da renda. Mas tem chance, por exemplo, de alguém, mesmo judicialmente, não por via administrativa, mas judicialmente, se ultrapassar um pouco esse teto de um quarto, doutora? Um quarto salário. Um quarto salário mínimo. Há a expectativa dessa família conseguir isso? Sim. Tem vários casos, tem várias jurisprudências que as pessoas com a renda até R$500 conseguem. Por quê? Porque é vista a questão social. O impedimento da criança, além desses que o doutor Paulo falou, tem outra coisa. A mãe, a família se dedica totalmente a essa criança. Eles chegam, tem criança que chega a ter 4, 5 sessões de terapia por semana. Tá? Então a mãe não consegue trabalhar, ela se dedica totalmente. Uma mãe atípica, ela tem um ritmo muito acelerado, porque além de levar para o colégio, tá? Levar para as terapias, ela tem também que cuidar de casa. E o que acontece a maioria das vezes é que elas são mães solteiras. Primeira coisa que acontece é o rompimento, porque é difícil. Então, há o rompimento da família e a mãe, de certa forma, acaba ficando com um peso maior. Por isso que eu falo mãe. Também tem muitos pais, mas a maioria é a mãe. Então, assim, a carga dela é muito pesada. E ela tem que aprender também das terapias, para essas terapias ter continuidade em casa, porque não adianta ela só ir para a terapia e levar a criança para a terapia. Ela precisa também ter domínio sobre as terapias para que cuide da criança em casa, para ter uma continuidade, para que essa criança consiga se desenvolver e posteriormente passar, assim, de um nível que a gente chama de suporte 1 para suporte 2 para um suporte 1, como já aconteceu em vários casos, tá? Nós temos neurologistas com autismo, nós temos fisioterapeutas, minha filha está se formando em psicologia, é suporte 1, tá? Então, tem vários casos, sim, que esse impedimento, com o decorrer do tempo, acaba, e aí é cessado. Pois não, Beto. Posso? Já tem outra pergunta aqui. A prioridade é sua, pela idade, Beto. Não, é porque eu também sou pai de criança autista, acho que eu também tenho interesse como tantos outros aqui. A importância, nesse caso, de quem tem um autista em casa, por exemplo, quando vai em busca desse benefício. Ele pode fazer isso pela via administrativa, mas também, logicamente, que procura um advogado. Qual é o mais seguro, qual é o mais certo, qual é o mais rápido, vamos dizer assim? É procurar realmente o serviço de um advogado previdenciário? Eu estou perguntando isso porque muita gente às vezes fica, como é que faz? É só via advogado? Eu tenho o direito de entrar diretamente lá com o pedido na Previdência Social? Qual é o caminho, o melhor caminho indicado? Pode, professor Paulo Bacelar. Pode responder. Beto, é o seguinte, depende de cada caso. O INSS, ele é objetivo, ele tem critérios objetivos. É renda familiar per capita abaixo de um quarto salário mínimo. Vai fazer a conta matemática, se deu, não passa. Então, mesmo que ela tenha o problema do autismo, não vai passar pela questão da renda, o INSS pode pedir até, através de uma ação civil pública, que o INSS perdeu uma ação, através de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública da União, foi criado um critério mais flexível, que é do segurado do requerente apresentar despesas médicas. Então, ela pode apresentar despesas médicas, com medicações e fraldas, no caso de idoso, por exemplo. Então, você pode apresentar despesa médica relativa àquela doença, àquela pessoa, àquela deficiência, e provar que o Estado negou a entrega desse serviço. Não tá pagando aquele remédio que é caro, ela não distribuiu. Então, ela tem que provar essas duas coisas, as despesas e a negativa do Estado. Isso foi uma regra administrativa. Na via judicial, a coisa pode flexibilizar mais. Então, o juiz, ao receber uma ação dessa, ele vai determinar um assistente social que vai à casa da pessoa. Então, ela vai analisar esses casos concretos que a doutora Cleuba falou, da dificuldade da mãe de trabalhar, porque tem que cuidar do filho. Então, da questão realmente social, da vida real, né? E não só de um número, como o INSS analisa. Então, por isso que tem muitos benefícios que são indeferidos na via administrativa e que são concedidos na via judicial. Ao mesmo tempo, na via judicial, pode analisar que aquela família passa por dificuldades, mas tem um filho que ajuda, tem um tio que ajuda, uma avó que ajuda, que aí entra renda de pessoas que não estão na lei, mas que a justiça, às vezes, considera aquela renda externa que ajuda aquela pessoa. Então, vai depender muito de cada caso.
Beto Almeida, você queria fazer outras perguntas à doutora Cleuba, mas o tempo esgotou. Eu vou deixar o convite no ar para você comparecer em uma das nossas edições do podcast que está a caminho, Hora de Previdenciar, e teremos certamente também a presença da doutora Cleuba Lemos para falar sobre esse assunto. Eu quero encerrar com uma pergunta. Em 2021, foram concedidos pelo menos 55 mil BPCs para os casos de autismo via judicial. Em 2024, até 2024, foram mais 150 mil casos em todo o Brasil. Essa concessão via judicial é o caminho mais curto que as famílias têm para garantir esse BPC para os membros com autismo, doutora Cleuba? Antes dele ir para a justiça, necessariamente ele tem que esgotar toda a via administrativa. Então, ele tem que passar inicialmente pelo INSS para depois ir para a judicial. Essa quantidade exorbitante em via judicial é porque, como o doutor Paulo disse, o INSS, ele é muito... ele é lei, tá? Ele analisa pela lei, critério de lei. Doença, ou deficiência, idoso e renda. A renda per capita, que a gente tanto fala, né? Ele analisa esses dois pontos. Aí é negado. E aí as pessoas vão para o judicial. E outra coisa, o doutor perguntou, o colega perguntou se seria bom com advogado. O advogado especialista sempre vai saber melhor, tanto a parte administrativa como a judicial, porque além de todos esses requisitos administrativos, quanto mais você comprovar através de laudos de psicólogos, de colégio, mais fácil também você vai obter esse benefício. Então, o especialista sempre vai saber o melhor caminho. Conversamos aqui com a advogada Cleuba Lemos, pós-graduada em Direito Previdenciário e Trabalhista e também vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa com TEA, Transtornos do Espectro Autista da OAB Ceará. Doutora Cleuba, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essas informações, essas dicas importantes para as famílias que ficam na expectativa sobre a concessão do BPC. Bons esses esclarecimentos e quero convidá-la a voltar aqui para ter esse bate-papo conosco. E dizer também que para quem concedeu a primeira entrevista para a rádio está muito bem. Viu? Obrigada. A senhora ficou com esse questionamento na palestra, lá na atuação na área jurídica, né, com todo desembaraço. Mas então, não tem segredo aqui. O bate-papo é descontraído e o nosso objetivo é sempre levar a informação e a boa informação para os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição aqui para vocês. Sempre que necessário, a informação é importantíssima. E o autismo, ele não tem nenhum problema. O problema do autismo é justamente a falta de conhecimento. Então aqui estamos para esclarecer e ampliar esse debate. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado. Compromisso fechado de moto ou de bicicleta no sábado aqui comigo? De moto, Luciano, de bicicleta com você. E eu queria agradecer a presença da doutora Cleuba, uma amiga, que também faço parte da comissão, através de um convite da doutora, de participar da comissão do TEA, que é a pessoa do transtorno autista, e queria realmente que ela viesse aqui para poder esclarecer sobre esses pontos, que a gente sempre recebe perguntas no sábado sobre autismo. Então, queria trazer a doutora aqui para poder falar mais sobre essa questão do impedimento. Valeu, jornalista Beto Almeida! Eu é que agradeço, porque foi muito esclarecedor a entrevista, com boas informações. Eu acredito que os ouvintes também tiraram muitas dúvidas. Grande abraço a você, ouvinte internauta.